Olá, mulher Fênix! Aqui é a Andréa Moreira, idealizadora do Mente Magra Sempre. Estamos na semana do desafio Fênix 40+. Para mulheres que querem emagrecer de forma definitiva, mesmo que já tenham mais de 40 anos, estão na menopausa e não querem passar fome e nem fazer dietas malucas. Por que eu escolhi Fênix? Porque uma mulher que já passou dos 40 anos, com certeza já viveu muita coisa na vida, e eu quero que ao longo dessa semana você se transforme, que você realmente tenha o conhecimento necessário para você desbloquear o seu emagrecimento e atingir o seu resultado definitivo e não ficar nessa dieta ioiô. E hoje o nosso assunto, como nós vamos falar sobre liberte-se das crenças limitantes, você vai entender o que acontece na sua mente. Por que você engorda, emagrece? Por que às vezes você tem um resultado tão incrível e você volta a engordar? Por que é tão importante você entender o que acontece na sua mente? Então, seja muito bem-vinda e já deixa o seu like, porque esse vídeo, apesar de ser específico, a gente está na semana do desafio, é para qualquer pessoa. Esse vídeo é especial porque nós vamos falar de crenças e crenças, elas passam por todas as áreas da vida, não é apenas exclusivamente no emagrecimento. Então, se você quiser convidar outra pessoa para entender desse assunto, será muito bem-vinda. Então, vamos lá, começando por falar sobre o que são crenças, afinal de contas. Então, crenças é tudo aquilo que você acredita. E parece meio óbvio, né? Ah, ok, eu acredito. Só que as crenças é aquilo que você realmente pauta a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Só que existem as crenças conscientes, aquelas que você sabe quais são. Por exemplo, você tem uma crença religiosa. Então, você acredita em Deus ou você não acredita, você é ateia, você tem uma crença de que você é inteligente, que você é bonita ou que você não é. Então, essas são as crenças conscientes, que é fácil de você dizer. Só que existem as crenças inconscientes, aquelas que estão no nível das ideias, daqueles pensamentos que às vezes você nem toma consciência, ou você não sabe que é aquele pensamento que está te travando. E aí que está o perigo, porque se você não sabe, você não tem como mudar, certo? Então, como que eu sei que uma crença transparente está agindo na minha vida? É só você olhar para a vida que você tem hoje, para o resultado que você tem hoje, para o corpo que você tem hoje. Se você ainda não tem o corpo que você deseja, é porque existe uma crença que está impedindo você de acessar esse corpo, entendeu? Então, como que funciona? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a sua mãe estava grávida de você. Naquele momento, quando você estava sendo formada, algumas crenças foram instaladas na gestação, ou seja, a sua mãe passou pela gravidez dela, pode ter sido uma gravidez tranquila, feliz, você estava sendo esperada, ou pode ter sido uma gravidez difícil, como a minha foi. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela estava num relacionamento abusivo, tóxico, ela apanhava, o meu pai era alcoólatra. Enfim, a gravidez dela foi um inferno, foi muito difícil porque o meu pai era muito ciumento. Então, naquele momento, dentro da barriga da minha mãe, ela toda vez que passava por um estresse, o que acontecia? Ela tinha reações físicas. Geralmente, quando uma mulher está grávida e ela está passando por um estresse, a barriga fica dura, a oxigenação do bebê fica menor. Então, o bebê começa já a fazer uma leitura daquele ambiente. Ou seja, ele já começa a achar que a vida não é tão fácil, que alguma coisa está acontecendo. Então, essa leitura você não tem controle, essa leitura você não sabe o que cada bebê vai estar interpretando. Então, ali já tem um arsenal de crenças que já foram instaladas na gestação. Então, o bebê vai para a vida, né, nasce, e aí você, dependendo da educação e do ambiente que ele está inserido, tudo o que ele aprendeu vai virar uma crença. Ou seja, são as verdades que são passadas
para o bebê em forma de informação, em forma de conhecimento. Aqui não estou julgando se é certo ou errado, certo? Aqui é só o que acontece. Então, o bebê, ele tem as crenças que ele teve da interpretação do mundo, porque quando você está dentro da barriga, você tem uma interpretação. Quando você está já aqui no mundo, você vai ouvir, vai sentir, vai ver coisas ao seu redor e também você vai fazer uma interpretação. Isso é natural, é normal. E isso vai gerar crenças, vai criar crenças em todas as pessoas. Não é algo que algumas pessoas têm e outras não. É para tudo e para todos, certo? E aí o que acontece? Quando você tá num ambiente positivo, que eu chamo positivo, é aquele ambiente acolhedor, amoroso. Então você vai ter um tipo de crença. Quando você tá num ambiente hostil, difícil, com um ambiente tóxico, como a gente chama, você vai ter um outro tipo de crenças. Mas mesmo assim, você não tem como garantir que uma pessoa que veio num ambiente amoroso, gentil, e que seja incentivador, vai ser um adulto saudável, um adulto também positivo, gentil. Isso não determina como que a pessoa vai ser. A mesma coisa, uma pessoa que vem num ambiente tóxico, num ambiente agressivo, onde nunca foi incentivado, nunca foi acolhido, nunca se sentiu amado, pertencente, significa que esse adulto vai ser uma pessoa tóxica lá no futuro. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, na verdade, o que acontece é que você tem escolhas, só que geralmente, quando você está num determinado ambiente, você vai seguir por aquele ambiente e ser da mesma forma, mas isso não é regra. Então, quer dizer que cada pessoa pode ser completamente diferente do ambiente que ela veio, da onde ela foi gerada. E por que isso acontece? Porque a gente tem chamado livre-arbítrio. Algumas pessoas vão conseguir sair daquele ambiente, às vezes, que não é tão propício, tão próspero, tão abundante, tão feliz, e vai conseguir sair daquilo e ir para um ambiente melhor. E tem pessoas que vão se afundar e vão continuar naquele ambiente. Tem pessoas que saem num ambiente top e acabam indo para drogas, para depressão. Por quê? Porque são várias formas de ver a vida, entende? Então, as crenças são como uma forma de ver a vida, um filtro onde você vê a vida através desse filtro. Então, eu tenho próximo a mim uma pessoa que veio de uma vida completamente abastada, digamos assim, próspera, com muito dinheiro, com boa educação, e é uma pessoa infeliz. Então, não se prenda nessa questão de eu vim de uma família dessa forma, dessa realidade, e agora eu vou ter isso como destino. Eu vim de uma família extremamente pobre, onde tinham várias crenças limitantes em relação a dinheiro, a prosperidade, a vida, e eu consegui transformar isso, mudar isso, e agora eu vivo numa outra realidade, num ambiente saudável, onde eu escolhi, num país de primeiro mundo, e hoje eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu acredito. Então, tudo depende de escolhas, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Por que é tão importante você aprender sobre crenças? Porque nós estamos trabalhando a mente. Porque na hora que você tá ali para escolher entre um alimento que você vai comer, vai comprar, por que às vezes você escolhe para ser saudável e às vezes você não consegue fazer essa escolha? É por isso que a gente está trabalhando a mentalidade, para você entender o que acontece na sua mente. Então, tendo isso como base, entenda que também existem as crenças que são coletivas, aquelas que geralmente na região que você está, no país que você está, é repetido tantas vezes, se torna comum que as pessoas começam a acreditar naquilo mesmo que inconsciente. Mesmo que você fale que não acredita, isso é besteira, mas talvez aquilo esteja instalado no seu inconsciente. E quando está instalado no inconsciente, é exatamente isso
que vai aparecer no presente, na sua vida. Então, olhe para o seu corpo e você vai ver exatamente qual é a crença que você tem, aquela que está no seu inconsciente. E aí, outra coisa, existem as crenças transparentes, que são aquelas que você não vê. Tem aquelas crenças que são transgestacionais, não, transgeracionais, essa palavra é complicada. Transgeracionais, que vêm de geração em geração, que vai passando de família, né, na mesma família, vai passando de vó, para mãe, para pai, e assim vai seguindo. Então, como que eu quebro uma crença? Bom, você pode quebrar uma crença de duas formas. Uma, um forte impacto emocional, quando a gente passa por um acidente, por uma doença grave, uma perda muito grande financeira, enfim, acidentes, catástrofes. Tem vários tipos de situações onde você pode mudar a sua crença. Ou pode ser através da repetição. Ou seja, você tem consciência de uma crença, ou mesmo que você não saiba qual é a crença raiz, porque uma crença raiz, ela vai gerar várias outras crenças em volta. Então, mesmo que você não conheça, mas você está indo numa direção e você quer mudar algo em você, você sabe que tem alguma coisa te impedindo, você pode simplesmente criar crenças positivas, crenças que vão te levar para aquele destino que você deseja, crenças empoderadoras, e você ir através da repetição. Quando você quer fazer um forte impacto emocional, isso já é natural da vida, acontece. Mas para acontecer de forma que você deseja que isso aconteça, você tem que participar de um evento, tem que participar de um trabalho onde seja feito e seja executado alguns tipos de ações para que você tenha esse impacto. Então, tem vários desses eventos acontecendo, e aí você tem que escolher um para você realmente trabalhar isso de forma intensa, impactante. Às vezes, geralmente são eventos de 3, 4 dias, onde você vai trabalhando o inconsciente. Agora, se você não tem essa possibilidade ou se você não deseja, você pode fazer isso através da repetição, que é o que eu vou falar aqui hoje para você, tá? O que acontece? Outra coisa importante que você precisa entender. As crenças, elas nos acompanham a vida inteira. Então, não é algo que você uma hora tem, outra hora não tem. Só que a diferença é que crenças, você não vai sair atrás de caçar as suas crenças, porque tudo é crença. Afinal de contas, você sempre acredita em alguma coisa. A única coisa que você precisa prestar atenção é quais crenças estão te limitando, ou seja, estão impedindo você de alcançar um objetivo. Vamos supor que você quer um relacionamento e você não consegue encontrar um homem que seja fiel, que seja aquilo que você deseja, que seja companheiro, que seja parceiro, ou que realmente te leve ao casamento, que te peça em casamento. Pode ser ali que você tenha uma crença profunda que te impede de encontrar esse homem. Ou às vezes você até encontra esse homem, mas você se sabota. Você acaba perdendo, você acaba fazendo algo que vai afastar esse relacionamento. Por que isso acontece? Porque existe uma autoimagem, que é o que você pensa sobre você, que vai realmente... porque pensa assim, ó, aquilo que você pensa sobre você é o que vai se manifestar na vida, é o que você vai ver realmente se realizando. Nossas crenças são autorrealizáveis, então tudo aquilo que você acredita vai aparecer na sua vida. Por muito tempo eu acreditei que não era possível eu morar aqui na Europa. E aí minha vida foi pautada por nunca conseguir realmente esse resultado. No momento que eu comecei a trabalhar essa crença, logo em seguida, questão de 1 ano, eu mudei para a Europa. Então, só para você ter uma ideia de como funciona. Então, a mesma coisa com o seu corpo. Se você se olha no espelho e você tem um pensamento do tipo: eu sou gorda, eu não consigo emagrecer, eu nunca vou conseguir, ou você não consegue se ver magra, então é exatamente esse o resultado que você vai ter. Por isso que ao longo da semana, todos os dias eu estava dando perguntas para você se fazer,
e responder, né? Para você começar a olhar para os seus pensamentos, para aquilo que você acredita sobre você. Porque a partir desses pensamentos, a partir dessas crenças que você tem, você consegue realmente ver aonde que está o seu pensamento. Isso é uma autorreflexão, isso é autoconhecimento. É você podendo olhar para dentro, refletir sobre como você pensa. Muitas pessoas acham que o pensamento é algo que é seu, mas esse pensamento que é seu, na verdade, é um condicionamento, ou seja, você aprendeu a pensar dessa forma, você aprendeu a ser como você é hoje. Então, é claro que as suas escolhas também vão seguir por esse caminho. Afinal de contas, você aprendeu a se alimentar de uma determinada forma, você aprendeu a conviver com certas pessoas e agir de determinada maneira, você aprendeu a trabalhar de um determinado jeito. Tudo o que você vem sendo é um condicionamento. Então, para eu sair disso, eu preciso tomar consciência, entender que tudo o que eu falo sobre mim ou como eu reajo à vida, eu aprendi. Então, eu tenho a escolha, se eu quiser, de fazer diferente. Então, eu primeiro tenho que olhar para o meu pensamento e entender: isso aqui é um pensamento que talvez não seja meu. Talvez eu não me sinta assim, talvez eu não acredite nisso, talvez eu não queira acreditar nisso. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás, quando eu saí de uma situação muito difícil. Eu tive que questionar todas as coisas que eu tinha aprendido. A forma como eu me alimento, a forma como eu me exercito, a forma como eu me comunico, a forma como eu me vejo, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, para você mudar esse pensamento que você tem sobre o quanto é difícil emagrecer, o quanto é um sacrifício, o quanto você não gosta de certas comidas, o quanto você não gosta de fazer atividade física, o quanto você não gosta disso ou daquilo, tudo isso está na sua capacidade de mudar. Porque o que acontece? Toda vez que você tem um pensamento, ele vai gerar uma emoção. Vamos supor que eu digo para você assim: você é muito bonita. Esse é um pensamento bom. Você ouve aquilo e você se sente bem, provavelmente, certo? Então você se sente bem, você vai sorrir, vai agradecer e vai se sentir bem e aquela sensação vai ficar com você. Agora, se eu chego para você e falo assim: você é uma idiota, uma burra, talvez aquilo te dê uma sensação muito ruim, vai te machucar, vai doer, vai sentir uma emoção negativa. E por que eu falo como positiva e negativa? Porque negativo é aquilo que você vai carregar em você e que vai ter uma sensação física ruim. Por exemplo, uma dor de barriga no estômago, ou você vai sentir as suas mãos suadas, seu coração batendo acelerado, você vai sentir talvez raiva, você vai sentir talvez mágoa. E isso é uma coisa negativa porque libera hormônios que vão ser químicas negativas e tóxicas no seu corpo. Só que essa energia, tudo isso que eu joguei pra você falando, te xingando, falando uma coisa ruim pra você, ele vai pro corpo, você sente, e aí logo em seguida você vai começar a trazer outros pensamentos, vai criando uma energia de pensamentos que vão atraindo outros pensamentos negativos. Mas também pro lado positivo acontece a mesma coisa. Quando eu faço um elogio ou te coloco lá pra cima, você já esteve com pessoas que te animaram, te falaram que você é poderosa, que você consegue, que você já fez muita coisa legal? Isso também traz pensamentos negativos. Só que quando você é uma pessoa muito negativa, ou você não tem autoestima, não tem autoconfiança, não sente o teu poder pessoal, pode ser que a pessoa fale uma coisa positiva pra você e você não acredita. Porque você está tão negativa que você vai achar que a pessoa está mentindo, ou você vai achar que não é tudo isso, ou você vai começar a lembrar das coisas que são negativas, que contrariam aquilo que a pessoa falou. Por quê? Porque você está condicionada
a pensar dessa forma. Ou porque as suas emoções em relação a você são tão baixas, são tão profundas de falta de amor próprio, de autoconfiança, de autoestima, que você não consegue realmente transcender isso e ver as suas qualidades, ver as coisas boas que você tem. Porque quando a gente é pequeno, a gente aprende uma forma de amar. Ou seja, de repente você não foi incentivada, não foi elogiada, não foi acolhida, não teve aquela sensação de pertencimento. Então, quando alguém fala uma coisa positiva, você não reconhece como uma coisa legal. Porque você está acostumada, talvez, no chicote. Então, quando alguém te chicoteia, você se sente até bem, porque aquilo você conhece, aquilo é verdade, aquilo faz parte de você. Então, a gente tem uma forma que fica gravada no nosso subconsciente de como que as coisas são. Isso não quer dizer que é uma verdade verdadeira, ou seja, uma verdade real. É a forma como você interpreta as coisas e como você vive a vida, como você vê o mundo. Então, por isso que é muito importante a gente entender a nossa mente, porque daí a gente consegue identificar quais são os pensamentos sabotadores, quais são os pensamentos que nos impedem de chegar naquele objetivo que a gente deseja. Por exemplo, você está aí querendo emagrecer e de repente você começa o seu processo e aí no primeiro dia tá tudo bem, você tá animada, você tá se sentindo poderosa. Aí no segundo dia já vem uma dúvida, porque pensa bem, você já fez isso outras vezes, você já tentou e você falhou. Então você acredita que talvez você não é capaz. E aí entra uma outra coisa muito importante em relação às crenças. Nós temos 3 níveis de crença. Crença de identidade é o que você acredita que você é, quem você é. Crença de capacidade, o que você acredita que você é capaz de fazer. E crença de merecimento, o que você acredita que você merece ter. Então, quando uma dessas 3 fases está, não é fase, na verdade elas meio que acontecem ao mesmo tempo, mas quando uma dessas 3 níveis de crença não está alinhado e você não tem clareza, o que acontece? Pode ser que você não chegue no seu destino, não consiga realmente finalizar aquilo que você se propõe. Então eu quero falar um pouquinho de cada um para você entender como que acontece. Então, se eu faço um elogio para você, se você não se acha bonita, se você não acha, você acha que é mentira, o que acontece? Você não vai acreditar, por mais que várias pessoas falem para você, porque no fundo, ou você não acredita que merece aquele elogio, porque afinal de contas, se você não é bonita, você acredita que não é, então você não merece aquele elogio. Ou porque você não se vê como bonita, porque ou você nunca foi elogiada, ou falaram alguma coisa pra você, fizeram bullying e isso ficou marcado em você. Lá na infância, que é quando realmente as crenças aparecem, lembra desde a gestação, até mais ou menos uns 7 anos de idade, 8 anos mais ou menos, é onde as crenças são mais consolidadas. Todas essas crenças. Não quer dizer que depois, ao longo da vida, você vai ter outras crenças, com certeza. Você vai mudando as suas crenças também. Mas o forte, digamos, o grosso das crenças inconscientes, elas estão formadas lá naquela fase da vida, nessa idade. Então, quando adultos, a gente não tem que ficar caçando todas as crenças, a gente tem que só pegar uma crença que está impossibilitando você de alcançar o objetivo. Vamos supor que você veio de uma família onde todo mundo é gordinho. Então, se todo mundo é gordinho, qual é a crença popular que a gente tem? A gente tem a crença que uma família de gordinho, todo mundo vai ser gordinho e vai ser assim porque é genético. Mas ninguém nunca parou para pensar se realmente é genética, porque a genética, sim, você vê no tipo de cabelo, na cor do olho, na cor da sua pele, na sua estatura. Isso é genética. Mas agora, o que determina realmente se você vai ser magro ou gordo, não necessariamente a genética, e sim, porque a genética é 5%.
O que vai determinar se você vai ser gordinho ou não são os hábitos que você tem na sua casa, o que você aprendeu, é o estilo de vida que a sua família tem. Então, a sua família é um estilo de vida gordinho, eles comem um monte, comem qualquer coisa, comem em grandes quantidades. Isso faz com que você aumente de peso. Então, não é a genética, mas a gente acreditou por muito tempo que era. E aí aquilo foi se perpetuando. Então, hoje você tem a possibilidade de quebrar essa primeira crença. Então, o que determina que eu vou ficar magra não é a minha família ou gorda, né? É o que eu coloco aqui, ó, o que eu como. É o meu estilo de vida, como que eu levo a vida. Então, o que acontece? Você tem que começar agora a olhar para aquilo que você está fazendo, se combina com a sua crença. Então, se você acredita que não adianta você fazer dieta porque você já tentou outras vezes e sempre acaba se frustrando, acaba fracassando, então aí você tem já uma crença que não adianta fazer nada. Então, eu fiz aquelas perguntas para você identificar exatamente aonde estão essas crenças, para você começar a olhar para os seus medos, para aquilo que você pensa. Porque o pensamento, ele tá aqui, ó. Imagina que aqui em volta de mim tem vários pensamentos. Pensamentos são como ondas de rádio. A gente não escuta o rádio, a gente liga e sintoniza uma frequência. Os pensamentos são é a mesma coisa. Você sintoniza uma frequência de um pensamento e ele vem na sua mente. Só que se você alimentar aquele pensamento, ele vai tomando corpo, ele vai criando energia. Então você tem que ter muito cuidado com aqueles pensamentos que você capta. A mesma coisa é quando você está numa. Vamos supor que você está um pouco triste, você está um pouco para baixo, aconteceu, você bateu o carro e aí você ficou um pouco chateado. Daqui a pouco vai vir um pensamento aleatório lá de alguma coisa ruim e você já está com a frequência baixa, o pensamento com uma frequência não tão positiva, aquilo vai criando um corpo, ele vai se conectar com aquele pensamento e vai aumentar. Daí você vai gerando mais energia e vai vindo mais pensamentos negativos e mais você pensa negativo. Então a gente tem que combater isso. E combater é não deixar os pensamentos soltos. Os pensamentos soltos, eles tendem a ser negativos. Agora, quando você determina que você vai estar consciente, ou seja, orar e vigiar, o tempo todo olhando para os seus pensamentos. Quando você tem um pensamento negativo, você já troca por um pensamento positivo, você muda a direção do pensamento. Quando você não para analisar isso, a tendência é que você pense mais negativo. Ficou claro? Vou tomar uma aguinha aqui. A nossa mente não sabe distinguir o que é real do imaginário. Como assim, André, não sabe distinguir? É claro que de forma consciente você pode dizer, por exemplo, que você está assistindo um filme de terror. E aí você sabe, de forma consciente, que aquilo não é real, que aquilo lá é uma fantasia, é um filme. Só que se você não para pensar isso e você tá envolvida e você tá ali prestando atenção e aí vem a música e vem todo aquele suspense, daqui a pouco você se assusta, você dá um grito. Por quê? Porque esse é o teu instinto. Essa é a parte inconsciente que faz isso. Então, quando você vê uma situação, você de repente leva um susto, a tua mente. Vamos supor que você está andando na rua, isso já aconteceu, né? E você vê um galho de alguma coisa e você pensa que é uma cobra. Antes mesmo de você raciocinar, o teu corpo já reagiu, já pulou. Eu tenho aqui, onde eu moro, tem um parque, e aí às vezes, já aconteceu isso umas 2 vezes. Eu vi uma coisa caindo assim e eu levei um susto. Isso é instintivo, de proteção. Então eu quero que você preste atenção no seguinte: nós temos uma inteligência que é a nossa mente consciente,
essa que está aqui falando com você e você está aí ouvindo, você está consciente. Mas nós temos uma inteligência que é o instinto, que é inconsciente, ou seja, você não precisa estar pensando para acontecer. Mas quando o teu corpo sente que está em perigo, você reage, certo? Por exemplo, você vê um urso na rua, ou você vai reagir naturalmente. Você vai ficar com medo, teu coração vai disparar, a adrenalina vai vir com tudo, você vai para luta ou fuga. Por isso que é tão importante você entender isso, porque quando você está num ambiente de estresse por muito tempo, você está com medo, você está preocupada, você está ansiosa, algumas coisas acontecem. Primeiro, você não vai emagrecer porque você está ativando o cortisol o tempo todo. O cortisol é um hormônio necessário para o corpo, o nosso corpo produz. Por exemplo, quando você acorda, o seu cortisol ele é acionado para você ter energia, para você ir para a vida. E aí, conforme vai passando o dia, o cortisol vai diminuindo e vai aumentando a melatonina, que é um hormônio para você dormir, para você relaxar, certo? Agora imagina se você tá o tempo todo nesse modo luta ou fuga. O teu instinto de sobrevivência está ativado, ou porque você está numa relação tóxica, ou porque você não gosta do seu trabalho, ou porque você está preocupada com seu filho. Não importa as razões. Alguma coisa está acontecendo com você, a sua mente está o tempo todo preocupada, pensando, então fisicamente vai ser afetado, porque todo pensamento tem uma emoção que gera uma química no seu corpo. Quanto mais negativo for esse pensamento e mais tóxico for essa emoção, mais cortisol você está gerando, mais toxinas você está gerando. E essas toxinas elas ficam presas no seu corpo e geram doenças, porque você vai baixar o seu sistema imunológico. Quando você está positiva, está feliz, está em paz, está tranquila, está calma, o que acontece? Você está gerando hormônios de felicidade, dopamina, ocitocina, serotonina, que são hormônios que fazem bem para você. Então você também consegue emagrecer, está relaxada e aí as coisas funcionam melhor no seu corpo. Então você precisa também perceber o que está acontecendo com você no seu dia a dia. Você está sempre preocupada? Você está sempre ansiosa? Você está sempre com medo? E lembra, esse medo, essa ansiedade não necessariamente é real. Talvez é um pensamento de algo no futuro que a tua mente está criando. A tua mente não sabe distinguir o que é real e imaginário, mas se você está se preocupando com algo, você está criando algo no futuro, você está projetando algo no futuro que talvez nunca aconteça, mas é um medo seu. Então, isso que você precisa trabalhar, é isso que você precisa identificar. Aonde está a sua mente? O que você anda pensando o tempo inteiro? Entendeu? E já curte esse vídeo, porque eu tô pensando nisso. Você tá aqui assistindo esse vídeo e não curtiu ainda, então curte e compartilha com alguém que você ama. Porque esse assunto é muito interessante, é muito rico e eu tenho certeza que pode ajudar alguém, tá bom? Então vamos lá, o que a mente precisa então? A mente precisa estar em eterna vigilância, ou seja, você precisa ficar vigilante, não deixar que a sua mente viaje, porque senão ela vai pro lado mais negativo, se você não treina a sua mente. E eu tive que treinar a minha, foram vários anos treinando. E como que eu treinei a minha mente? Primeiro conhecendo a minha mente, entendendo, tomando consciência. E aí combatendo para cada pensamento que vinha. Porque pensa bem, eu fui criada e passei a maior parte da minha vida ouvindo que se eu não me cuidasse eu seria obesa. Por quê? Porque a minha mãe dizia, olha que loucura que é essa crença que ela instalou em mim. Ela dizia por eu ser do signo de touro, isso é a coisa mais boba que alguém poderia dizer para outra, né? Mas era o que aconteceu. E aí, o que foi que aconteceu? Ela disse para mim, você, Andréia, por ser do signo de touro, você precisa se cuidar a vida toda, porque senão você vai engordar.
E por que que ela falava isso? Porque ela tinha uma amiga, a melhor amiga dela, que era do signo de Touro e era uma obesa mórbida. E ela ficou repetindo isso a vida inteira. Mais de 40 anos ouvindo isso. Então, instalou uma crença. Porque lembra que eu falei da repetição? Você ouve, 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 e aí aquilo se torna uma verdade. E eu passei a vida toda me cuidando realmente, nos primeiros anos me cuidando de forma inconsequente, da maneira inadequada, colocando a minha saúde em risco por causa dessa crença. Depois, quando eu fiz uma escolha consciente, que eu decidi me cuidar a partir dos 26 anos, daí não parei mais de me cuidar de forma saudável. E é por isso que hoje, olha só essa pele aqui, sem filtro, sem nada, é resultado dos altos cuidados que eu tive durante a minha vida inteira. Mais de 20 anos me cuidando, então eu preveni muitas coisas. Então, por um lado, essa crença me ajudou, sim. Então, é uma crença que me ajudou, mas por outro lado, ela me limitou, porque eu deixei de fazer muita coisa com medo de que eu fosse engordar. Mas eu prefiro acreditar nessa crença, porque ela, na verdade, é muito melhor eu acreditar que eu vou engordar e me cuidar do que simplesmente eu relaxar e começar a engordar. Então ela me ajudou. Mas existem pessoas que acreditam em coisas, por exemplo, que não vão emagrecer porque é genética, e essa crença, por ser uma mentira, e essa crença de ser do signo de Touro também é uma mentira, mas essa da genética, ela te atrapalha. Porque daí talvez você nunca consiga chegar no seu peso ideal, ou no peso que vai ser bom para você, porque você acredita que a genética te impede de chegar nesse resultado. E aí entram outras crenças também. Eu conheço pessoas que às vezes estão em relacionamentos onde o marido não quer que a mulher emagreça, né, porque ele gosta. Eu até vi um episódio um dia de Quilos Mortais, eu não sei se você conhece esse programa, mas tinha uma mulher, ela era obesa mórbida, ela tinha mais de 300 quilos, e ela resolveu emagrecer, porque realmente uma pessoa muito pesada, ela quase não consegue caminhar, ela tem as dificuldades para fazer qualquer coisa, as atividades básicas do dia a dia, tomar banho, ir no banheiro, calçar o sapato, amarrar um tênis, não consegue dirigir, não tem conforto, não consegue dormir direito, enfim, não consegue fazer nada. É uma pessoa que está praticamente imobilizada, ela está inutilizada, ela não tem funcionalidade porque o corpo dela não permite fazer as coisas. E ela resolveu emagrecer. Ela tem uma filha. E aí o que aconteceu? O marido ficou tirando sarro, ficou falando um monte de coisa, dizendo que ia abandonar, porque não, para ele era importante que ela continuasse gorda, porque era o que ele tinha tesão. Então, o que acontece? Mas ela decidiu por ela. Ela fez a escolha que era importante para ela. Afinal de contas, ela queria estar viva para a filha dela quando a filha dela fosse adulta. E do jeito que ela estava indo, provavelmente ela ia acabar morrendo mais cedo por um problema no coração ou diabetes, enfim. Aí o que aconteceu? Ela começou a emagrecer, ela emagreceu mais de 200 quilos e o marido abandonou. Então, muita gente, às vezes, para de fazer o seu processo de emagrecimento porque tem medo de ficar sozinha, porque acha que não merece ter tudo. Isso também são crenças. Então, a crença não necessariamente está relacionada com o corpo, com o engordar. Às vezes está relacionada com outras questões da vida e a pessoa não se dá conta. Então, por exemplo, se eu quero um relacionamento porque é importante, está dentro dos meus valores, eu quero estar casada e eu tô engordando e de repente o meu marido acha que eu tenho que ficar gorda. Então, às vezes eu largo de emagrecer, eu paro o meu processo porque eu quero agradar o meu marido, porque eu quero ficar nesse casamento. Ou porque eu acho que eu até quero emagrecer, mas meu marido diz que vai me abandonar, porque acha que não tô ficando boa. Ou porque ele tem ciúmes, aí vai a crença dele. Ele acha que se você emagrecer, você ficar bonita, você vai abandonar ele, por exemplo. E aí o que acontece? Aí você resolve ficar gorda porque você tem medo de ficar sozinha, porque você acha que não é capaz de conseguir um outro marido. Olha quanta coisa
que pode acontecer. Outra coisa, muitas pessoas são abusadas, muitas mulheres são abusadas na infância e às vezes elas nem lembram mais disso. Eu fui abusada dos mais ou menos 8 anos, não, 6 anos até os 14. Isso que eu me lembre. Mas agora, esses tempos eu tava fazendo algumas sessões assim de regressão e eu fui abusada bem mais cedo, mas eu não lembrava. Isso aconteceu e eu passei a vida toda me negando, né, algumas coisas por medo. Eu tive relacionamentos tóxicos, abusivos, por causa desses traumas. Então, quando eu curei, e eu curei há poucos anos atrás, eu agora estou num relacionamento completamente diferente, um relacionamento maravilhoso. Então, essas crenças limitam. Então, se uma pessoa é abusada, às vezes ela se mantém gorda para não ser atrativa, para não ser atraente, para não chamar atenção, para que os homens não desejem, porque criou um trauma, uma dor, um corpo de dor, um medo dela está instalado e ela nem tem consciência disso, às vezes ela nem sabe, porque como aconteceu há muito tempo atrás, ela não lembra, porque a gente esquece. Também a nossa mente, ela, para evitar que o sofrimento continue, para evitar que você sinta dor, ele bloqueia algumas lembranças, algumas memórias. Então, às vezes, também pode ser isso. A pessoa fica gorda. Até sugiro, se você quiser ler um livro chamado Fome, é de uma mulher que ela passou a vida toda gorda, porque ela foi abusada lá com 12 anos, mais ou menos, com alguns meninos, e ela se tornou obesa por causa disso, e daí teve vários outros problemas. Então, são vários motivos que fazem com que uma pessoa não consiga se manter. E aí entra uma outra coisa, André, mas eu não tenho esse problema. Eu tô bem no meu casamento, eu acho que tá tudo bem e meu marido me apoia. O que acontece? Aí você começa a emagrecer. Aí de repente você se sente super poderosa, porque você se sente capaz de fazer um monte de coisa. O emagrecimento te dá um poder. Realmente, quando você consegue emagrecer, principalmente quem tem mais de 20 quilos para emagrecer, 30, 40, 100, 200 quilos emagrece sozinha, consegue realmente colocar em prática os hábitos, consegue fazer. Eu falo sozinha, não é que não tem apoio nenhum, não tem uma metodologia, mas sozinha no sentido não toma remédio, não faz cirurgia. A pessoa conseguiu simplesmente com os seus próprios méritos emagrecer. O que acontece? Ela sente um superpoder, certo? Porque ela desenvolveu habilidades, competências. E aí, de repente, ela começa a ouvir críticas. Porque as pessoas, quando vem uma pessoa determinada e faz algo por ela, aquilo joga a luz naquela outra pessoa que está observando. E de repente aquela pessoa se sente incomodada e começa a criticar. Então, se a pessoa não tem clareza de quem ela é, se ela não tem autoconfiança suficiente, se ela tem baixa autoestima, se ela tem algumas crenças nos 3 níveis que eu falei, de identidade, capacidade ou merecimento, ela talvez comece a questionar as escolhas dela. Então, não é que ela vai um dia acordar e vai ferrar com o emagrecimento dela e vai dizer assim, não, hoje eu decidi ser gorda e vou tacar o foda-se aqui e vou comer o que eu quiser. Não, não é isso. Mas ela vai fazendo pequenas desistências. Então, por exemplo, um dia ela come um docinho, porque é só hoje. Aí no outro dia ela deixa de fazer atividade física. Só um dia não vai fazer mal. Só que isso vai se juntando. Um dia que se transforma em 2, em 3, em 5, em uma semana, em um mês, em meio ano. Daqui a pouco ela voltou para os velhos hábitos que ela tinha e começou a engordar. Aí depois que passou um tempo, ela percebeu, meu Deus, eu já engordei 5 quilos de novo, 10 quilos de novo. Aí ela começa a ficar com medo. E esse medo gera mais medo, mais insegurança, mais pensamentos, mais emoções negativas e aquilo vai se retroalimentando. Ou seja, vai virando uma bola de neve. Uma coisa vai alimentando a outra. Então, a pessoa não tomou a decisão de ferrar com tudo, mas ela foi desistindo inconscientemente, ela não prestou atenção. Então, a gente precisa entender que a gente está num processo
de evolução, ou seja, a gente está aprendendo coisas, a gente está se desenvolvendo. Então, a gente precisa ter controle do nosso corpo através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. A gente não controla as emoções, isso jamais. O que a gente controla são os pensamentos. É isso que a gente faz. Se eu controlo o pensamento, automaticamente as minhas emoções estarão sob controle. Por que eu não controlo o sentimento, as emoções? Porque ele vem como um instinto. Ele é uma reação ao pensamento. Ela é uma reação ao que você acredita. Lembra que eu falei aqui? Se eu te xingar, você vai ter uma reação. Por exemplo, se eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu sou, quem é a Andrea, se alguém me xingar, eu rio na cara da pessoa. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, eu sei quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e que eu mereço. Eu sei de tudo isso. Então, ninguém pode me atacar, ninguém pode me afetar nesse sentido. Agora, lá atrás, a Andréa do passado, quando era realmente uma pessoa super... Ai, coitadinha, me sentia vítima. Então, uma pessoa falava alguma coisa, já me colocava lá para baixo, porque no fundo eu acreditava naquilo. Então, eu ficava triste, eu ficava chateada, eu me sentia vítima. Então, você precisa assumir o controle da sua vida. E só vai assumir o controle da sua vida, do seu corpo, se você entender o que está acontecendo na sua mente. Olhando para ele, qual é o pensamento repetitivo que você tem? O que você diz para você? Quais os medos que você tem? Lembrando que toda vez que você vai emagrecer, eu até já falei isso numa outra live, tudo é uma escolha. Então, toda vez que você emagrece, você vai perder algo. O que você vai perder? Você vai perder a convivência com aquelas pessoas que gostam de comer sem se preocupar com o dia de amanhã, come como se não houvesse amanhã. Você vai estar em outros ambientes com outras pessoas que querem um estilo de vida saudável. Então, a gente sempre tem algum tipo de perda. E talvez você não queira perder aquela sensação de pertencimento que você tem com a sua família ou com alguns amigos. Então, você às vezes continua mantendo o seu peso porque você quer se manter no mesmo lugar. Mas para evoluir, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu preciso mudar de ambiente, eu preciso ir para uma outra esfera. Senão eu não consigo chegar no resultado. Então, sempre que eu chego lá, a crença vai me puxar para trás. Então, eu tenho que mudar as minhas crenças. E as crenças, elas são como um elástico. Você vai esticando, esticando, e se você não cuida, ela volta de novo. Então, para você saber que mudou, você tem que esgarçar o elástico e manter ele até que ele nunca mais volte. Você já puxou um elástico? Se você puxa um pouquinho e solta, ele vai voltar. Mas se você puxa e mantém, esgarça ele, ou seja, ele perde aquela resistência, aí ele não volta mais. Aí o que acontece? Aí sim você mudou a crença. Então é a mesma coisa. Então você tem que trabalhar a sua crença na repetição e às vezes a pessoa começa um processo e ela paralisa no meio, ou ela faz até um certo ponto e ela acha que já domina. E, gente, para mudar uma crença demora às vezes um tempo. Você pode até no começo achar que, ok, já fiz, mas é muito fácil voltar para uma crença antiga. Sabe por quê? Porque aquelas crenças foram a sua companheira, digamos assim, a maior parte da sua vida. Então, para você mudar, você precisa se manter um tempo nessa nova crença. Então, você tem que ter muita vigilância, porque é muito fácil voltar. Mas depois que você virou a chave, definitivamente, não importa o que vai acontecer. Só que assim, toda mudança você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Toda mudança requer uma renúncia. E às vezes você vai perder alguma coisa no meio do caminho. Para você não perder nada, você precisa ter muito bem trabalhado as suas crenças, como uma delas que é muito importante é a crença de que eu não posso ter tudo. E a gente olha isso como no nosso
uma crença coletiva. Por exemplo, tem muita gente que acha que, se for feliz no casamento, não é feliz financeiramente. Ou se faz muito dinheiro, não tem bom caráter. Ou se a pessoa tem muito dinheiro, muito próspera, ela passou a perna em alguém. Então, são várias crenças que, se a gente não parar para pensar e analisar, a gente cai nessas crenças, mas de forma inconsciente. Então, se você, de repente, acredita que não é possível ter tudo que realmente você quer, por exemplo, ser feliz no casamento, ter um corpo maravilhoso, ser bem-sucedida financeiramente, ter filhos saudáveis e prósperos, alguma coisa vai ficar no meio do caminho. Então, você precisa tomar uma decisão. O que você realmente quer? Para onde você está indo? E toda vez que vier uma dúvida, um medo, ou de repente você está tomando uma decisão de, eu não vou comer isso, e vier o pensamento, porque vai vir o pensamento, e tá tudo bem. Esse pensamento também é para validar se realmente você mudou. Então você não precisa acreditar nesse pensamento, ele é só um pensamento. Mas se você acredita, se você bota força nele, ele vai continuar voltando e vai ficar perturbando a sua mente. Uma das coisas que eu falo quando eu tenho um pensamento repetitivo, que às vezes pode ser uma preocupação, pode ser um medo, pode ser uma insegurança, simplesmente eu falo obrigado por compartilhar. Só isso. Eu boto luz pro pensamento. Ou eu pergunto, por que você está falando isso para mim? O que você quer dizer? Eu não fico com medo do pensamento. Muita gente acha que tem medo do pensamento porque acha que o pensamento toma realidade. O pensamento, por si só, ele não tem poder de tornar as coisas reais. Mas o pensamento repetitivo com a emoção, sim, ele se torna realidade. Então, eu quero que você volte para frente do espelho, como a gente fez no primeiro dia, que eu falei para você se olhar no espelho, começar a se aceitar, começar a se amar, começar a se perceber, começar a se cuidar. E aqui a gente vai falar sobre isso, o se cuidar. E o se cuidar é fazer a unha, o se cuidar é cuidar do cabelo, é você botar uma roupa, mesmo que você trabalhe de casa, uma roupa que te faça feliz, uma roupa que te faça bem. Não é andar de qualquer jeito, não é andar desmazelada, sei lá, sem usar qualquer coisa, com roupa furada, velha. Não é usar roupa que tá larga, roupa... sabe aquela pessoa que tá emagrecendo e aí ela não quer se desfazer das roupas porque, vai que um dia, vai que ela precise. Primeiro que se você diz pra sua mente que talvez você precisa, talvez você vai precisar mesmo. Porque você já tá profetizando que talvez você precise lá no futuro. Então, se você tá emagrecendo, se desfaça das roupas velhas, até porque a gente fala assim, mas um dia quando eu couber nessa roupa, ou às vezes você tá escolhendo uma roupa para quando você entrar nela, né? Uma roupa lá do passado. Cara, quando você chegar no ponto que você cabe nessa roupa, você merece roupas novas. Você merece algo melhor. Por que você tem que usar uma roupa velha, uma roupa do passado? Você já não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Você já se transformou no processo. Então pare de ficar olhando para trás. Olhe para frente. Olhe para onde você está indo. Então pare de se sentir pequeno, menor. É importante você se aceitar como você aceitar tudo o que você é, e você pode melhorar, claro. Não é aceitar e se acomodar, cruzar os braços e dizer, eu sou assim. Não, você é assim, você reconhece o que você é, o que você vem sendo, como você está, e você pode melhorar, você pode mudar, você pode ser a pessoa que você deseja se tornar. E aí, você precisa também ter clareza que tipo de vida que você quer ter. Se você quer ser casada, você quer ser solteira, você quer ser uma empresária, você quer ser uma funcionária, você quer ser dona de casa, você quer ser mãe, você quer ser vó. O que você quer ser? Como que você quer estar? Como que você quer envelhecer? Cada dia a gente está envelhecendo, mas a gente pode envelhecer com qualidade, com beleza, com flexibilidade no corpo,
Ou a gente pode envelhecer caindo aos pedaços, tendo dificuldade para caminhar, doendo tudo, perdendo a visão, ficando com diabetes, problema no coração, hipertensão, dores articulares, artrite, artrose, fibromialgia. Olha quanta coisa que você pode ter. Então é uma escolha. Então, para você chegar no ponto onde você vai emagrecer com saúde, com uma boa aparência, que nem eu tô aqui. Eu me considero uma pessoa com boa aparência. 52 anos, na menopausa. E olha, vou te dizer uma coisa, uma pessoa saudável, todos aqueles efeitos colaterais que tem na menopausa, por exemplo, falta de libido, mentira, tô com a libido lá em cima. Outra coisa que falam, aí coisa entre mulheres, né, que falam que perde a lubrificação vaginal, por exemplo, mentira, não perde, nunca estive tão bem. Por quê? Porque a cabeça tá funcionando bem. Então, a cabeça estando funcionando bem, bons pensamentos, você vai ter isso traduzido no seu corpo. Outra coisa que falam que a pessoa vai perdendo a visão também, não, a menos que você coloque isso na sua mente que isso é real, que isso acontece, aí você vai perder a visão. Então, tantas coisas, você pode até pesquisar no Google quais são os sintomas da menopausa. Nossa, tem dezenas de sintomas. E eu não tô sentindo esses sintomas. Por exemplo, calorão, depressão, tudo isso eu estava sentindo quando eu estava acima do peso. Lembra que eu já falei que eu engordei quando eu quando eu comecei na menopausa, eu engordei 12 quilos. 12 quilos, assim, em questão de 6 meses. E depois eu emagreci, por quê? Porque eu comecei a me cuidar, porque eu entendi quais as necessidades do meu corpo hoje, nessa fase. Então, essa crença de que eu ficaria gorda ou quando chegasse uma certa idade eu ia engordar, porque muita gente acredita nisso, isso também é uma crença coletiva, normal, chegou na menopausa, vai engordar. Mentira, não é uma verdade absoluta. E como que eu sei que não é uma verdade absoluta? Porque senão todas as mulheres na menopausa seriam obesas ou estariam acima do peso. E não é o que acontece. Algumas mulheres estão, outras não. Então, só se torna verdade quando é algo que acontece 100% dos casos. Eu falei sobre isso, a gravidade. A gravidade é 100% dos casos. Se eu jogar isso aqui, vai cair. Não importa quantas vezes eu jogar, vai cair todas as vezes. Isso é uma verdade absoluta, isso é uma verdade real, uma verdade que é do universo, de uma lei do universo. A lei da gravidade é uma lei. Ela precisa acontecer todas as vezes. Não vai acontecer mais ou menos, não vai acontecer de vez em quando, não vai acontecer todas as vezes. Então, é importante que você entenda que se não acontece 100% dos casos, não é uma verdade absoluta, não é uma lei universal. Então a gente precisa questionar todas as verdades que foram ditas pra gente, todas. Então reveja quais as crenças que você tem sobre o seu corpo, sobre o emagrecimento, porque se não se valida 100%, não é uma verdade. E você é capaz, sim, de emagrecer, você é capaz, sim, de manter o seu peso para sempre, mas talvez você está deixando de fazer essa escolha por medo de perder alguma coisa. E tudo na vida vai ter uma renúncia, vai ter uma perda. Porque se você se mantém gorda, você vai abrir mão ou vai renunciar de ser magra. Se você decidir ficar gorda, você vai renunciar de se sentir bem no espelho, de se sentir bonita, de entrar em todas as roupas que você quer, de estar confortável nos lugares, de tirar fotos e se sentir bonita. Quanta coisa você está renunciando hoje porque você está preso a alguma crença? Então, nossa vida a gente pode ter tudo aquilo que a gente realmente quer, mas se a gente ficar presa nas histórias que a nossa mente conta, e essas histórias são condicionamentos, não é quem você verdadeiramente é ou que você pode ou é capaz de conquistar. Tudo isso são coisas que nós aprendemos e lembra sempre, olha para a tua família, e aqui sem julgamento, tá? É só para você observar com amor, entendendo da onde vem a sua história, para você entender da onde vem as suas crenças.
E você não precisa acreditar nas mesmas coisas que eles acreditam. Você não precisa fazer o mesmo caminho, as mesmas escolhas que eles fizeram. E uma coisa que eu digo para você honrar a sua mãe e seu pai que te deram a vida e você não precisa amá-los ou não amá-los no sentido de estar perto deles ou cuidar deles, não. Você só precisa honrar. E honrar é você escolher o caminho que é bom para você, que te faz feliz, que faz sentido. Isso é honrar pai e mãe. É você escolher a vida que você quer e não aceitar uma vida condicionada, aquilo que você aprendeu a ser. E está nas suas mãos. É uma escolha sua. Certo? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Essa aula, claro que daria para ficar falando horas, porque esse assunto é muito extenso, é muita coisa. Crianças é algo que a gente poderia fazer um curso só de crianças. Existem cursos só de crianças. Mas eu quero só que você saia dessa aula entendendo que você tem a capacidade extraordinária para fazer qualquer coisa, para transformar, para conseguir alcançar o seu objetivo, que não é só emagrecer, você quer se manter magra para sempre. Mas para isso, você precisa mudar a forma como você pensa sobre você, sobre quem você é, sobre o que você é capaz de fazer e sobre o que você merece ter na vida. Você já sabe, eu e você temos um encontro marcado e eu te espero amanhã. Um beijo grande.